Bem-vindos, ouvintes transcendentais, ao programa Consciência Universal. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou jornalista, terapeuta holístico e nos próximos 50 minutos vamos falar de consciência, transformação e ancestralidade. Neste programa, a primeira parte vai ser sobre autossabotagem. Você pratica? A segunda parte vamos falar sobre a Grande Pirâmide. Também teremos o resultado do sorteio que fizemos dos 5 livros Conexão Quântica, Cura Quântica. Bem, nós já temos a fanpage do programa no Facebook. Então, se você não conhece, acesse pelo endereço facebook.com/Programa Consciência Universal com tudo junto. Curta a página, entre no site para curtir e assim você vai ter acesso a artigos, imagens, informações que eu sempre vou colocar lá, que terá relação com o que a gente está conversando aqui. Lembrando que, por estarmos falando no rádio, muitas coisas visuais não podem ser contempladas, mas com a nossa fanpage poderemos sempre ampliar o conhecimento que aqui estamos colocando. Lá, inclusive, eu já estou colocando o link para um artigo que eu escrevi sobre autossabotagem e 3 passos para superá-la. Mas aqui vamos falar sobre o que é autossabotagem e como lidar com ela. Lembrando o nosso objetivo com esse programa, que é colocar consciência na inconsciência. Então, como não falar de autossabotagem? É mais comum do que eu imagino? Será que ela acontece comigo e eu nem sei? Será que ela acontece inconscientemente? Então, vamos colocar consciência nisso. No último domingo, na primeira parte, definimos o que a física quântica chama de o ponto de vista do observador. Aquele que está observando o pensamento, o eu real por trás do pensamento, a consciência ilimitada, criadora de sua própria realidade. Este é você, consciência pura, até mesmo por sua hereditariedade. Daí vem aquela velha pergunta que eu fiz: filho de peixe, peixinho. E filho de Deus? Deus Filho. Isso não é levando em consideração o arquétipo antigo de Deus, né? Quando eu falo filho de Deus, Deus Filho, não estou falando do arquétipo que é comum pensarmos em Deus como um velho barbudo sentado no trono, segurando um tridente, até porque esse arquétipo é o arquétipo de Poseidon. Então, até dando continuidade ao objetivo do nosso programa, e através desse arquétipo antigo de Deus, podemos aqui ampliar essa visão. Você é ilimitado, até mesmo pela ideia que fazemos de Deus, né? Onipresente, onisciente, e por herança, por hereditariedade, você também é ilimitado como o seu Criador. Mas existe uma coisa que pode te limitar. Como levamos em consideração que Deus é perfeito e não comete injustiças, então se você pudesse ser limitado por algo que não é você, isso seria injusto. Então, qual é a coisa que pode te limitar? Você mesmo. E é por isso que temos as famosas crenças limitantes. Esse é um termo que está inclusive na moda. O que é essas tais crenças limitantes? E onde começam as nossas crenças? Então vamos caminhando por aí. Crenças são programações absorvidas quase todas na infância. Temos 3 principais portas de absorção de informação logo que entramos nesse mundo. E elas são aprendidas, experienciadas e herdadas. Então, vamos definir essas 3 portas. A primeira são as informações herdadas, vindas de seus pais. Então, são 23 cromossomos da sua mãe, mais 23 cromossomos do seu pai, que formam
o seu corpo, o seu DNA base. E acho interessante aqui a gente pensar na palavra cromossomos. Cromo é igual a luz e somos o que nós somos. Então, essa luz pode se equivaler ao átomo, que hoje a ciência percebe como luz e informação em movimento. Me acompanhe nessa imagem. Imagina uma bolinha de luz, o átomo, em movimento muito rápido, carregada de informação. Por isso podemos entender esse cromossomos, luz e movimento carregado de informação. As informações herdadas, elas estão relacionadas com a programação que vem dos seus pais, consequentemente seus avós e todo o seu clã da sua constelação. Até por isso que temos a constelação familiar, a terapia, que aliás eu recomendo muito. Então, tudo vem programado para você nos cromossomos de seus pais. Inclusive predisposições a doenças, predisposições a qualidades, resistência a vícios ou mesmo facilidade de raciocínio, arquétipo espiritual. Tudo isso são informações que você herdou. A segunda porta são informações experienciadas. Aí já são aquelas que você experiencia em vida. Então deixa eu dar um exemplo. Se você coloca a mão no fogo, você aprende que ele queima. Então, quando você sofre essa experiência, isso se torna um registro. E esse registro, ele é justamente encontrado no seu DNA. E nas informações experienciadas é onde também vamos encontrar os traumas. Agora, a terceira porta de absorção de informação é a aprendida. É aqui que entra a escola e tudo que seus pais te ensinam. Então, programações como dinheiro não nasce em árvore, ou frases como não, pau que nasce torto morre torto. Esse tipo de informação que é ouvida na infância, como ditados, né, elas acabam sendo informações absorvidas, vão para o seu banco de dados, e essa vai ser a realidade que você vai ter como baliza, como fonte de inspiração para a sua vida adulta. Todas essas três portas acabam sendo o banco de dados do qual você projeta a sua realidade hoje. Então, se você é ilimitado como consciência, o que pode te limitar? Justamente, então, as crenças limitantes. É só isso que pode te limitar. Essas crenças que eu acabei de citar, que acabam entrando no seu banco de dados e inconscientemente surge quando você se lança em busca dos seus sonhos. Mas quando eu falo sonhos, não seria somente aqueles maiores de alcançar uma carreira, ter uma casa própria. Eu estou falando de coisas menores mesmo, como subir de cargo na sua empresa, conquistar uma qualidade, por exemplo, paciência, disciplina, ter o hábito de acordar cedo, qualquer tipo de sonho ou objetivo, praticar esportes ou mesmo emagrecer. Então, sabendo agora onde começam nossas crenças, assim podemos entender como elas podem nos limitar, gerando a autossabotagem. Vamos agora então definir o que é autossabotagem. Ela acontece quando nós mesmos criamos problemas ou obstáculos para a realização de alguma meta ou compromissos, projetos. Pode ser um hábito automático, programado no subconsciente, que passaria imperceptível se não houver atenção consciente, consciência. Um exemplo perfeito de quando isso acontece com o brasileiro, esse hábito vem à tona, é no momento do imposto de renda, quando deixamos para a última semana para enviar os documentos. Isso é autossabotagem, que inconscientemente cria ansiedade. Claro,
Se eu deixo o imposto de renda para mandar na última semana, eu vou criar para mim toda uma experiência dentro do meu holograma de realidade de ansiedade. Isso vai gerar hormônios de ansiedade. Então, sem perceber, eu estou criando dificuldades para mim, sendo que poderia ter sido algo que eu poderia ter feito antes. Ok, então aqui temos definido o que é autossabotagem. Quando, sem perceber, hábitos inconscientes criam para mim dificuldades. Mas então onde que entra as crenças limitantes absorvidas com programação na autossabotagem? Nessa porção nossa inconsciente. Lembra que o objetivo do programa é colocar consciência na inconsciência? A programação inconsciente, então, absorvida pelas 3 portas, vão se tornar limitantes toda vez que você quiser ir além dos seus limites. Então, preste atenção nisso. Toda vez que você precisar ir além dos seus limites, pode ser que surja a autossabotagem. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que o seu sonho era amar e ser amado. Você está então numa festa e uma pessoa acaba te dando bola. Ela está sorrindo para você. Neste momento fica claro que a iniciativa precisa ser sua. Isso é muito comum, esse tipo de iniciativa, por exemplo, se você precisa também pedir um aumento. Você precisa de ter a iniciativa de chegar no seu chefe e falar com ele. Mas aí surge um pensamento. Mas eu não consigo tomar iniciativa. E se eu tomar uma negativa? Ou ficar nervoso na hora e estragar tudo? Esse pensamento é justamente quando se manifesta uma crença limitante, que está surgindo como autossabotagem justamente porque o resultado de ir além do seu limite vai te trazer felicidade. Então, neste momento, pode estar agindo inconscientemente o medo da felicidade. E isso se manifesta através do pensamento eu não consigo. Qualquer tipo de pensamento de eu não, alguma coisa, reticências. Isso é justamente um pensamento manifestado pela inconsciência de um medo de felicidade. Medo de ser grande, medo de conquistar, medo de assumir responsabilidades que virá com o sucesso. Então, um outro exemplo é eu querer subir de carreira no meu trabalho. Então, mas para eu conseguir isso, eu sei que eu tenho que acordar mais cedo e chegar antes do expediente, porque aí eu posso adiantar o trabalho. Então, por que é que eu fico apertando o botão de soneca no celular para dormir mais um pouquinho? Até perder a hora ou deixar aberta a possibilidade de perder a hora, sabendo que eu preciso acordar mais cedo se eu quero, e isso durante muito tempo, com constância, se eu quero ganhar essa promoção de trabalho. Então, essa falta de disciplina para acordar cedo e apertar o botão soneca, sabendo que eu preciso disso, vai entrar como autossabotagem. Porque se eu fizer o que eu estou me propondo, eu vou conseguir. É uma questão simples. Se eu fizer, eu vou conseguir. Então, como superar padrões de autossabotagem? Porque aqui a gente já tem definido, né, como pode surgir, e aí isso vai se aplicar para cada pessoa. No momento que você começa a colocar consciência em si mesmo, você vai perceber como ou se padrões de autossabotagem estão surgindo. Eu dei alguns exemplos para vocês perceberem como é bem sutil, muitas vezes não percebemos, e eles sempre vão surgir no momento que você se coloca com um objetivo. Quando você quer ir além do seu limite, aí surge a autossabotagem. Então, como me vacinar para a autossabotagem? Adquira então o hábito de entrar em ação imediatamente após definir um objetivo. É muito simples.
Você definiu esse objetivo para você? Eu quero subir de carreira na minha empresa. Eu quero ganhar uma promoção. Entre em ação. É simples. Comece a trilhar esse caminho. Não fique somente no pensamento. Faça ações. Essa é a vacina mais poderosa contra a autossabotagem. Então, primeiro, vamos agora, nós, juntos, definir seu objetivo. Qual é o objetivo que você precisa alcançar? Eu quero... Me responda. Conseguir acordar mais cedo? Você quer ter essa disciplina? Você quer terminar de estudar um livro, um curso? Ou mesmo você quer emagrecer X quilos? Não importa. Cada objetivo é bem pessoal. Definido o seu objetivo, provavelmente ele já veio à sua mente. Agora vem a segunda pergunta. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para alcançar esse objetivo? Então, digamos que o meu objetivo é emagrecer X quilos. Se eu já sei quais exercícios que eu vou fazer, eu posso planejar uma rotina. Se eu não sei, e se eu pretendo entrar numa academia, então eu preciso entrar na academia, fazer a minha inscrição. Esse é o primeiro passo. Vá em direção ao primeiro passo. Ninguém emagrece só com pensamento positivo. Eu preciso frequentar a academia por tanto tempo, eu preciso tantas vezes por semana fazer caminhada, fazer uma dieta. Todas essas coisas que eu falei, para um exemplo que é emagrecer X quilos, já tem passos definidos. Eu quero ganhar uma promoção, quero subir de carreira. Ok, essa carreira que você quer alcançar, ela precisa de aperfeiçoamento no que você já faz? Você precisa fazer um curso? Então, esse curso, você pode ser autodidata ou você precisa se matricular? Se é uma questão autodidata, é só ter os livros, compre os livros. Então, o primeiro passo é comprar o livro. O segundo, estudá-lo X vezes por semana, 1 hora por dia. A vacina para a autossabotagem, que estará diretamente contrária ao seu sucesso e ao seu objetivo, é se pôr em ação. É bem simples. E não se enganem, a autossabotagem ela é muito comum. Procrastinação é um exemplo perfeito de autossabotagem. E temos como o hábito do brasileiro, deixar para a última hora, como o exemplo que eu dei. E tem outros mais simples de, por exemplo, fazer a inscrição para um curso na última semana e muitas vezes perder descontos pela inscrição antecipada. Para você se vacinar da autossabotagem, desenvolva o hábito de entrar em ação imediatamente após definir um objetivo. Isso vai te colocar num ciclo positivo, de ação e resultado, fazendo a sua evolução acontecer muito mais rápido. No momento que você dá um passo em direção ao seu objetivo, e o outro, e o outro, e o outro, quando você alcança o seu objetivo, naturalmente surge um outro, sempre maior, uma oitava de evolução, maior, novo e mais amplo. E é justamente quando a gente perde o objetivo é que sentimos vazio e falta de propósito. Então é natural que depois que você alcança o objetivo, surja um outro no horizonte. E esse é justamente o caminho da evolução humana. Sempre nos colocando em movimento contínuo. A vida, quando se define o que é vida, o que define a vida é justamente movimento. Se você olha uma pessoa deitada, desmaiada no chão,
e percebe que o peito dela não está inflando, né? Ela não está respirando, aí você sabe que ali não há vida. A vida é definida por movimento. Então, se você tem um objetivo e não entra em ação, a tendência é a autossabotagem te boicotar. Então, vamos lá. Coloque-se em ação. Inclusive, essa prática é o cerne da cura quântica, né? O conhecimento que eu estou transmitindo para vocês em relação à autossabotagem, que é consciência. A cura quântica tem, por natureza, esse conhecimento útil para o dia a dia, para a sua vida diária, para o seu trabalho, para as suas relações. Então, quem busca se aprofundar nesse conhecimento tem a oportunidade de fazer comigo os cursos presenciais de cura quântica. Temos datas para Franca, em São Paulo, no dia 7 e 8 de abril. Em Belo Horizonte será 26 e 27 de maio e Curitiba será 9 e 10 de junho, para quem quer aprofundar nesse conhecimento e acessar também ferramentas que vão te dar, além dessa vacina contra a autossabotagem, a consciência de quem é você realmente para poder definir bons objetivos para você, sabendo quem você é. E o bônus, que eu chamo de bônus, é ter uma ferramenta de auto-aplicação, aplicação no outro e à distância, das frequências de cura quântica, né? Facilitar curas para si mesmo e o outro. Temos essas datas de curso e também para quem quer mais informações, até mesmo de sessões individuais para tratar alguma coisa em específico. Caso você perceba a autossabotagem e não consiga lidar com ela, por exemplo, você pode fazer uma sessão individual. Para ter mais informações, acesse o meu site Ricardo Oliveira, tudo junto, .coach. Então, na página da internet, lá onde você digita o endereço, você digita Ricardo Oliveira, tudo junto, .coach, C-O-A-C-H, e aí você vai ter acesso à minha agenda de cursos e também formas de entrar em contato comigo para marcar sessões individuais. Ok? Para quem se interessou pela autossabotagem, eu escrevi um artigo mais profundo sobre o que é ela, e ele vai estar, além dele estar no site, ele também vai estar na fanpage do nosso programa no Facebook. Acesse lá. Agora vamos ao intervalo e na segunda parte falaremos da grande pirâmide de Quéops e vários segredos muito interessantes sobre essa obra arquitetônica, talvez a mais importante ainda em pé nesse planeta. E no final do programa, a lista dos sorteados dos 5 livros Conexão Quântica. No último programa, falamos do livro Eram Deuses Astronautas, do suíço Erich von Däniken, e a sua teoria sobre a possibilidade das antigas civilizações terrestres serem resultados de visitas alienígenas extraterrestres, que posteriormente foram classificadas como visitas de deuses. Se você não viu esse programa, você pode acessar o site da rádio e acessar a reprise, e aí você vai ter o contato direto com o cerne da teoria de Erich von Däniken. Então hoje vamos falar talvez do maior mistério da humanidade, a Grande Pirâmide, a única das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela fica no platô de Gizé, local que é o subúrbio da cidade do Cairo, que é a capital do Egito. É por isso que a gente vê fotos da pirâmide com uma cidade no fundo, justamente o Cairo.
A Grande Pirâmide é a mais antiga e maior de 3 pirâmides em um local que é conhecido como Necrópole de Gizé. E aí aqui surge uma pergunta, já que o objetivo dessa segunda parte é colocarmos consciência na nossa ancestralidade. O que temos então como antigas civilizações em sua história? Por que o local é chamado de necrópole, que tem o significado de um cemitério santo? Por que é chamado de necrópole se nunca nenhuma múmia foi encontrada ali? Muito menos a múmia de Quéops. Bem, é assim que os egiptólogos, que são os especialistas em história egípcia, chamam o local, necrópole. Então, eles, os egiptólogos, acreditam que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a 4ª dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 20 anos. Isso em torno de 2.560 anos antes de Cristo. Então, ela tem a idade provável de 4.600 anos. Provável. Então, vamos aos dados da Grande Pirâmide, a maior entre as 3. Primeiro, ela tem 146,5 metros de altura. Então, a título de comparação, a Torre Eiffel, lá em Paris, ela tem mais de 300 metros. Então, é metade da altura da Grande Pirâmide. E as antigas torres gêmeas, que caíram, em 11 de setembro, elas tinham mais de 400 metros. Então, a base da pirâmide, ela tem 230 metros, e se você tomar o perímetro e dividi-lo por 2 vezes a altura, que foram esses dados que eu acabei de passar, você chega ao número π, 3,14, tananã, tananã, tananã. Então aqui começa a ficar interessante, porque o número π alcançado na pirâmide vai até o 15º dígito, porque na verdade o π ele é um número infinito, e vai, e vai, e vai. Mas até o 15º dígito é justamente essa distância, o perímetro dividido por 2 vezes a altura da pirâmide. E isso é quase impossível de ser ao acaso, dado uma obra arquitetônica. E se você encontra o π em vários pontos da natureza, não é por acaso que esse número ele é encontrado ali. Quarto dado, a Grande Pirâmide, talvez poucas pessoas sabem, elas eram totalmente cobertas, a face delas era lisa, coberta por pedras de calcário polidos, que formavam uma superfície bem lisa que brilhava à luz do sol. Então, provavelmente, devia ser muito fácil de ver a pirâmide do espaço, porque ela deveria brilhar muito. Só que hoje essas pedras foram saqueadas, por isso que vemos a face dela apenas os blocos nus, Mas ela era totalmente lisa. Desses blocos, então, são 2.300.000 blocos de calcário, que é o que a gente vê hoje, cada um pesando 2 toneladas. Todos esses 2.300.000 blocos estão perfeitamente alinhados com os 4 pontos cardeais, e ela também está perfeitamente alinhada com o cinturão de Órion, que é o que chamamos das 3 Marias. Esses são dados muito importantes, porque isso faz da pirâmide algo incrivelmente único. Arqueólogos, astrônomos estudaram outras qualidades da pirâmide. Descobriram então efeitos sobre os seres vivos e objetos inanimados, como a capacidade de ajudar no crescimento de plantas, manter alimentos frescos por mais tempo e até reconstituir o fio de lâminas de barbear através da forma e proporção.
Eu, pessoalmente, já tive contato com pessoas que tinham pirâmides em casa, nas mesmas proporções da pirâmide de Quéops, e que provaram justamente essas capacidades de, através dessa proporção, obter alimentos mais frescos por mais tempos, maçãs que não apodreciam e essa reconstituição de lâminas de barbear, que quando guardadas debaixo dessas pirâmides menores, não perdia o fio. Então, existe um velho provérbio árabe que fala: o tempo ri-se do homem, as pirâmides ri-se do tempo. Então, elas estão lá há muito tempo, com esses dados que eu acabei de passar para vocês, incríveis, e acaba que surge uma outra pergunta, uma nova pergunta. Para que então ela foi erguida? Para que construíram algo tão grande, com essa exatidão matemática, perfeição de alinhamento, precisão de alvenaria? Por que fazer algo que gera tanto esforço de recursos e mão de obra? Deve ter um propósito, né? O historiador grego Heródoto, ele deixou registrado que, após a sua visita em Gizé, no século V a.C., o historiador grego, que ao conversar com egípcios, lhe informaram que aquela pirâmide havia sido construída para servir de câmara mortuária. É através do Heródoto que veio a ideia de que a pirâmide seria construída como um túmulo para Quéops. Então, vamos ver o que oficialmente se imagina em relação à construção da pirâmide. Os arqueólogos relatam que, de alguma forma, o terreno foi aplainado, né, ficou reto. Isso numa época que a gente não tinha máquinas que fazem isso com os tratores, atualmente fazem isso com muita facilidade. E foi delimitado um espaço que é muito importante para a Terra, que é justamente onde passa o meridiano de Greenwich, que faz com que a pirâmide estivesse posicionada no que eles chamam de umbigo da Terra. Então, as pedras de calcário deveriam ter sido cortadas com martelos de pedra e cinzéis de cobre, ferramentas, né? Isso cortado nas pedreiras, para depois ser arrastadas por centenas de homens até o local da construção. Há granito também dentro da pirâmide, que aí são pedras maiores de 20 toneladas. Como não tem granito na região, eles imaginam que elas devem ter sido trazidas de balsa a 640 quilômetros de distância. E aí, para construir, são várias teorias. Alguns acreditam que poderiam ter sido rampas, elevador movido a alavancas. Isso estamos falando de uma civilização que ainda não teria dominado a roda. E aí a gente encontra dois problemas. O primeiro é que se essa teoria das rampas, né, rampas que iriam sendo construídas para levar as pedras até o topo da pirâmide, iria chegar um momento onde a rampa seria muito maior do que a pirâmide, até mesmo em pedras para construir. Então não faz sentido. Uma outra questão, que inclusive levantada pelo cientista suíço Nassim Haramein, é que se são 2.300.000 blocos de pedra, seriam necessário que a cada 2 minutos fosse colocado um. E se fosse a cada 2 minutos colocado uma dessas pedras, iria durar 60 anos até a conclusão da pirâmide. Mas aí estaríamos falando que durante 2 minutos era preciso cortar a pedra, transportá-la e ainda colocar com muita precisão. Então, esses dados frente ao que temos diante de nós, que é a pirâmide pronta, deixa muitas questões em relação a como ela poderia ter sido construída. Então,
Diante disso, eu quero mudar de assunto rapidamente, introduzir para vocês uma pessoa que pode ter ligação com quem realmente construiu as pirâmides. Quero apresentar para vocês Enoque. Enoque é uma figura bíblica, mas na verdade ele foi citado somente 2 vezes na Bíblia. E ele é conhecido como o bisavô de Noé. Aí seria o Noé bíblico da arca mesmo, que teria vivido antes do dilúvio. E aí, em Gênesis capítulo 5, versículo do 22 ao 24, há essa seguinte passagem. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, por enquanto Deus para si o tomou. Então isso está na Bíblia em relação a Enoque. Porém, Erich von Däniken, em uma palestra que ele deu em São Paulo, 2013, fala sobre um livro em idioma da Etiópia, antigo, conhecido como o Livro de Enoque, que surge então com uma revelação sobre essa figura. Mas o que faz de Enoque tão interessante? No livro de Enoque, o que fica incrível é que a descrição do que está escrito está em primeira pessoa. Então Enoque está falando sobre o que ele vivenciou e nos conta um pouco do que aconteceu antes do dilúvio. Então, numa determinada noite, ele estava se preparando para dormir, escutou um barulho violento fora de casa, acompanhado de uma luz muito forte. Então, todos de sua casa saem para ver essa luz. Essa luz aumenta, se para na superfície, o som se encerra e de dentro da luz saem 2 humanoides, 2 silhuetas humanas. E todo mundo sai correndo, claro. Menos Enoque, que fica ali firme. Então, esses 2 seres, ao se aproximar de Enoque, ele se joga no chão e os homens falam para ele não ter medo. Não tenha medo, Enoque. E isso está no livro e ele fala em primeira pessoa. Então, ele tremendo muito, os homens o colocam de pé. E ele fica diante dos 2 seres como ele nunca tinha visto antes na Terra. Ele percebe que esses seres não têm respiração, como nós. E aí aqui cabe uma pergunta. Será que Enoque estava sonhando? Estava tendo uma visão? Ou via espíritos? Como ele fala em primeira pessoa e esses seres o pegaram e o colocaram de pé, isso mostra que ele não estava sonhando, porque pegaram ele. E eles falaram com ele em sua própria língua. Então, não cabe uma ilusão ou uma história fantástica que ele estaria contando. Realmente é o que ele estava vivenciando e não parece ser uma alucinação. Então, um desses homens diz: olha, gostaríamos que você fosse conosco. Faz um convite para ele entrar na luz, nessa luz, que seria talvez uma nave. E Enoque aceita. Então, o outro humanoide fala com Enoque assim: humano, você cheira muito. Talvez falando em relação aos odores humanos que Enoque teria, né? Cheiro de suor, principalmente depois de tremer muito. Então, eles pedem para que ele fique nu, tome um banho, e depois desse banho entregue para ele um creme para ele passar no corpo todo. Então, Erich von Däniken afirma que, ao descrever isso, parece que esses humanoides estariam desinfetando Enoque para que ele possa entrar na nave. Então ele recebe uma vestimenta e com orientações para como vesti-la, veste, e então ele percebe que está parecido com os estranhos. Olha, quando eu me vejo agora, eu pareço com eles. Então Enoque segue descrevendo tudo que ele
vai vendo, ele entra nessa luz, essa luz sobe através de vento, ele descreve muita velocidade, vento no rosto, e logo ele está no espaço, em uma estrutura maior, uma nave maior, e esses estranhos vão levando ele para dentro, ele vai atravessando portas e quartos, percebendo frutas e odores que nunca tinha visto na Terra, e chega numa sala redonda com um trono no centro. E nesse trono tem uma grande, o que ele chama de grande majestade, e que Erich von Däniken chama de o capitão da nave. Né? Para Enoque, o que seria uma grande majestade ou um grande soberano, podemos entender que, com a visão moderna, poderia ser o capitão da nave. Então esse soberano aperta a mão de Enoque, comenta com uma outra pessoa: olha, esse homem é de grande inteligência, ensine para ele nossa língua. Então, Enoque passa meio ano nessa nave, nesse lugar, e já começa a dominar a língua desses povos estranhos. Então, com esse domínio da língua, o comandante pede então que Enoque escreva 200 livros científicos. Ele é orientado em astronomia, metalurgia, matemática, além de outras coisas. E esse encontro dura 40 anos. Quando Enoque termina o trabalho, os forasteiros falam: está acabado. Você pode voltar, mas também pode ficar conosco. Você já é como um de nós. E Enoque aceita, mas pede para voltar para se despedir de sua família. Ele tinha várias esposas, como é o costume da época, e tinha um filho também, Matusalém. Então, Enoque volta para se despedir, e nessa passagem do livro, dita em primeira pessoa: e assim, meu filho Matusalém, eu te revelei tudo e te dou os meus livros que revelam tudo sobre esses assuntos. Você os guarda para as gerações futuras, para depois do dilúvio. Que incrível o livro de Enoque, não? Principalmente levando em consideração que ele escreveu em primeira pessoa. Então agora voltamos para a Grande Pirâmide, que em nenhum lugar está escrito que foi Quéops que a construiu. Simplesmente não tem nenhum hieroglifo, nada no Egito inteiro que cita a construção da pirâmide. Isso porque provavelmente a pirâmide já existia depois que os egípcios chegaram na região para criar sua civilização. O relato sobre Enoque, que foi feito pelo Erich von Däniken, afirma também que existem alguns textos arábicos raríssimos e pouco conhecidos pelos ocidentais, por nós, e esses textos colocam o rei Zaurite como construtor das pirâmides. Aí temos realmente um escrito que afirma: as pirâmides foram construídas pelo rei Zaurite antes do dilúvio. Isso são textos arábicos. Mas aí fica interessante, porque Zaurite é o mesmo nome que os hebreus chamam Enoque. E aqui estamos de novo com a figura do Enoque. Então vale, como vocês já sabem que eu gosto de fazer, vale algumas perguntas. Onde estão os 200 livros que Enoque deu ao seu filho Matusalém? Onde Matusalém colocou esses livros? Será a pirâmide teria sido construída usando o conhecimento desses livros justamente para guardar eles? Como se formaram vestígios de corrosão de água que se encontra na esfinge e em volta da pirâmide? Essa corrosão de água, isso se vê por toda a região, mas não teria tido chuvas torrenciais ali antes do dilúvio. Simplesmente ali não chove o suficiente para acontecer essa corrosão pela água. Então vale lembrar que o mito do dilúvio, ele não consta somente no Velho Testamento, mas também em escrituras babilônicas e no hinduísmo.
também citam o dilúvio como sendo um acontecimento realmente global, tendo acontecido no mundo inteiro. E o dilúvio, ele provavelmente aconteceu há 7.500 anos atrás. Então, se imaginamos que a pirâmide tem pelo menos essa data, porque ela foi construída antes do dilúvio, ficaria muito difícil para os egiptólogos ou arqueólogos afirmar que o Egito antigo a construiu, até mesmo porque não tem nada que prove. Agora, imagina o impacto disso na história do país Egito, para a carreira desses arqueólogos que hoje acreditam piamente nisso. Eles seriam rechaçados. O próprio Eric von Däniken fala que algumas vezes alguns arqueólogos já foram até ele entregar documentos porque eles mesmos não poderiam publicar, porque talvez poderiam perder o emprego. Mas como o Eric von Däniken, ele representa tudo que é essa história que quebra paradigmas, arqueólogos já foram até ele entregar documentos. Por isso que essas informações nunca serão discutidas abertamente até que tenhamos uma prova maior. E aí, para finalizar, houve uma descoberta recente muito interessante que casa com toda essa história. Foi aonde alguns cientistas descobriram um grande vazio no meio da pirâmide, do tamanho de um avião de 200 passageiros. Isso é extremamente recente, tá? Eu vi essa reportagem e no momento que eu vi, eu já fiz uma correlação com tudo isso que eu acabei de colocar com vocês. Porque desde o final de 2015, a pirâmide ela está sendo escaneada por aparelhos não invasivos, de micro-ondas. Então ela está sendo totalmente escaneada. E foi assim que eles descobriram essa grande câmara, mas enorme, do tamanho de um avião, no centro da pirâmide. E mais, não tem porta, não há como acessar a não ser furando. Através desses equipamentos, não se pode dizer se há alguma coisa dentro dessa câmara, mas ela existe. Agora, nas minhas pesquisas no meio espiritualista, aquelas que eu citei no último programa, eu já tinha ouvido falar que existe uma biblioteca escondida no platô de Gizé, que estaria ou na pirâmide ou embaixo da esfinge, que quando descoberta iria transformar a humanidade com o conteúdo que ali tem. Então, ouvir as pesquisas de Eric von Däniken e ver essa reportagem sobre a Câmara, ela me diz que estamos bem perto de uma grande descoberta que talvez poderia transformar toda a humanidade. E, por enquanto, segue a grande pirâmide, temida pelo tempo, deixando seus mistérios para fazermos perguntas e mais perguntas. Se você tiver sugestões de temas que você quer que eu explore, fazer elogios ou mesmo críticas, eu vou adorar receber o seu contato. Me escreva para ricardooliveiracoach@gmail.com ou mesmo você pode colocar no formulário dentro do site, ok? Bem, até domingo que vem para, mais uma vez, colocarmos consciência na inconsciência. Um grande abraço.